Olá, a gente convida nesse fundo escuro do Câmara Livre, com pouca luz, mas com muita intenção de discutir luz sobre a vida das pessoas e trajetórias. Ele começou a trabalhar na área de energia, onde sonhou desde pequeno, quando ainda não tinha luminosidade feita pelos sistemas organizados na sua residência, em 1º de agosto de 72, na mesma data do aniversário da cidade. Então, o Câmara Livre convida para conversar um pouco sobre gestão energética municipal, Brás Meleiro. Obrigado por aceitar o nosso convite de conversar também neste espaço aqui sobre luz, energia, vida de forma geral. Eu que agradeço, Nelson, a sua luz de enxergar essa possibilidade da gente procurar transmitir algumas informações para a comunidade. Já que eu citei isso desde o começo, você nasceu em Bauru, mas por uma circunstância que geográfica da circunstância, estava falando para a gente fora do ar, que percorreu a vida pública e a sua missão profissional dentro do setor elétrico, organizando sistemas, depois se especializou nisso, mas lá na infância teve um período sem energia elétrica como a gente conhece hoje? Exatamente por esse detalhe, que meu sonho desde criança era realmente levar energia para as pessoas. Graças a Deus, consegui trabalhar em empresas grandes, como a Texaco, né? E com 23 anos entrei na CPFL, já com uma base administrativa de uma empresa organizada e poder aquilo que era para mim lúdico de ver energia elétrica na rua, nas casas, eu podia fazer alguma coisa para a comunidade, né? Falar sobre um pouquinho de conceito aqui. Você foi formado na geração onde o setor público, a gente está falando sobre o papel do Estado brasileiro agora, né, nesse setor estratégico para o país, energia, demanda e capacidade. Agora estamos na crise, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre a função da disponibilidade de energia para o crescimento industrial do país, emprego e renda, que é fundamental, porque já passamos por apagões por não ter essa disponibilidade para abastecer a necessidade da indústria, por exemplo. Mas um outro parêntese, você tem a sua vida profissional no período em que o setor público é que fazia tudo. Agora nós estamos conversando aqui com o setor privado sendo concessionado para fazer transmissão a Belo Monte, mesmo da geração de grandes hidrelétricas com a participação do setor privado. O que você pensa sobre o papel do Estado nesse meio? Eu acho que existem algumas atividades que são essenciais que o Estado não poderia abandonar. Existem atividades, por exemplo, telefonia, que existe uma concorrência. Existe a parte de petróleo, que existe condições de fazer. Agora, o setor elétrico é um setor que, na realidade, é um monopólio. E eu sempre digo, quando existe um monopólio, é melhor ser público do que privado. Porque qual o interesse da concessionária de energia elétrica, de todas as empresas que trabalham no setor elétrico atualmente? É ter lucro. E com isso, aquela filosofia que existe, pelo menos que existia na empresa pública que eu trabalhava, uma empresa que não era estatal, mas tinha maior vínculo estatal, era fornecer energia e se integrar à comunidade que você fornecia energia. Juntar nesse raciocínio aí CPFL com essa composição e a CESP antes, que são funções diferentes. Isso, exatamente, funções diferentes. O que existe, o setor de eletricidade, ele pode entrar em concorrência e partir para o setor público? Pode. Ele pode quando você tiver estabelecidas regras, como existe, por exemplo, na França, em que uma concessionária, hoje está tendo mais de grandes indústrias só, de grandes consumidores, que você, morando em Bauru, pode comprar energia de Pernambuco e a energia de Pernambuco te entrega aqui. Entrega como? Ela entrega através dos pedágios que ela paga pelas utilizações do sistema da outra concessionária. É meio complexo isso, mas é um sistema que permite a concorrência. Já atualmente, nós não temos isso para o consumidor residencial
comercial e industrial de pequena monta. Nós temos só, Claro. tentando saber, hoje, atualmente, não estou autorizado a falar, mas tem empresa aqui em Bauru que compra energia de outra empresa que faz energia ecologicamente correta. Vamos supor, eu não sei se ela compra de quem produz uma energia fotovoltaica, com a geração do sol, ou se é uma energia produzida por outra hidrelétrica pequena em outro local, mas ela fornece grandes consumidores. Então eles podem fazer isso. Eu sei de um supermercado e de um posto de gasolina que faz isso. Entendi. Eles compram energia de fora. Então eles podem ter a concorrência. No caso, eles eram concorrência, eles viram o preço da CPFL e viram da outra. Mas para nós, consumidores comuns, nós não estamos preparados para isso, de jeito nenhum. Mas a gente não vai, ainda que com o mercado fechado desse jeito, chegar num determinado momento, dada essa tecnologia, de que para grandes escalas, sobretudo indústrias, aí o empresário não vai jogar dinheiro pela janela. Ele fala, não, eu não vou contratar o serviço da CPFL ou da concessionária que o for em outro estado, se eu posso fazer um belo projeto aqui de fotovoltaica na minha empresa, que eu consumo em alta escala, ou dividir esse equacionamento de despesa ao longo do tempo, para que eu tenha uma energia, quer dizer, um custo fixo muito mais barato. Seu raciocínio está correto, Nelson. E realmente, nós esperamos que isso que aconteça, porque gerar energia custa caro e agride o meio ambiente. Qualquer que seja a forma dela, ou hidráulica, ou a gás, ou através nuclear, bagaço de cana, né, que nós temos um trabalho muito bom, todos custam caro e agridem o meio ambiente. E com isso, se nós estivéssemos dentro do que você falou, realmente seria uma situação ideal. Porque aí a gente poderia ter um trabalho muito mais aperfeiçoado, muito mais especializado do que atualmente está se fazendo. No final está se tentando, estou falando do setor elétrico, está se tentando terceirizar coisas que não poderiam ser terceirizadas. Isso que eu ia comentar sobre essa visão sua. Vou citar um exemplo. Quando se terceiriza uma ligação serviço de leitura, o serviço de leiturista, dentro da empresa que eu trabalhava, ele tinha uma visão diferente. Ele fazia a leitura das casas e, ao mesmo tempo, se tivesse um poste podre, ele citava. Se ele via um galho de árvore ou uma árvore quase pegando a questão, ele anotava, ele trazia anotação. Além da leitura, ele fazia outras coisas. Isso ajudava quem trabalhava na administração da empresa. Hoje, tudo picadinho, fica muito mais difícil quando você terceiriza situações assim. Nós vamos comentar pedaços aqui de recortes de questões. Eu tive a experiência como jornalista de acompanhá-lo e fazer uma série de matérias num projeto de gestão municipal de energia aqui, em 2000, para fazer justiça aqui à gestão do Nilson Ferreira Costa, naquele período, também jornalista como eu. O município, a esta altura, começou a se dar conta e discutir coisas que ele não discutia. Parece um absurdo, mas é agora, no ano 2000, na entrada do novo século, a gente estava lá, com você e o João Lima, dimensionando, olha, quanto que nós consumimos em todos esses prédios próprios aqui, são dezenas de imóveis, como a gente consome energia aqui dentro, o que a gente pode fazer para mudar o hábito cultural, inclusive, que a gente falou agora há pouco na rádio, no Espaço Aberto. Aconselho você a assistir as sugestões do Brasil em relação à economia residencial, inclusive, e saber coisas muito típicas. A gente nem sequer tinha informação direito na gestão de quantos postes IPs a gente tinha, praças, o que tinha lâmpada, o que não tinha, sem contar que a maior parte deles ainda estão com vapor de sódio hoje. Nelson, isso é importantíssimo que você está falando. Desde 1997, a ANEEL, quando ela foi instituída, ela estabeleceu umas orientações, não chega a ser uma determinação, mas uma orientação para que os municípios tivessem a gestão energética municipal, que eles administrassem a sua energia.
Generalizando, não apenas no aspecto público, um comparativo que eu sempre faço de consumo de energia, da gente analisar, é com o consumo de combustível do veículo. Quando você vai abastecer o seu combustível, você sabe quanto você pagou antes de usar e vai controlando o consumo. Como você mesmo, no comentário anterior que a gente conversou, a gente falando sobre isso, você falou, se a gente está com pouco combustível, a gente quiser ir a pé, a gente para o carro e vai a pé. De eletricidade, a gente não faz isso. A gente primeiro, então, recapitulando, do combustível, você primeiro abastece e depois consome. Eletricidade na indústria, na residência, numa prefeitura, em todos os órgãos públicos, primeiro você consome, depois você paga. Aí que vem o porquê que eu acho inconcebível, não consigo acreditar que quem pensa em ecologia, qualquer ecologia, porque gerar energia, como já disse, custa caro e consome meio ambiente, como vai se gastando, sem olhar o que está gastando, administrando. Um município, por exemplo, vou citar como exemplo Bauru, tem mais de 300 pontos, vejam bem, vou repetir, mais de 300 pontos que tem relógio. Se você vê a quantidade de escolas que tem, quantidade de unidades de saúde, enfim, de tudo, dá mais de 300. E vai consumindo e pagando. Não tem gestão sobre isso. Não tem gestão sobre isso. Por isso que existe a gestão energética municipal. Pergunta para qualquer prefeito, sem desmerecê-lo, pergunta para ele quantas unidades você tem de consumo de energia. Explicando para ele que unidade de energia é cada ponto que tem um reloginho. Nem vai saber. Eu vou acrescentar aqui nesse seu raciocínio o Departamento de Água e Esgoto, que mais de 30 poços profundos, onde o insumo energia é caríssimo para o DAE. E a gente estava falando agora há pouco sobre a questão das tabelas, né? Tem um sistema que disponibiliza para o setor público uma tabela diferenciada e o ideal era que a gente tivesse uma gestão que está lá no plano diretor de águas, que pagamos R$1.800.000 para ele, para sair fora da dependência de gerar água e produção através da energia elétrica nos poços, em mais de 30 poços, caríssimo isso para a conta do DAE, entre 18 e 21 horas. Para dar um sossego na bomba também e ela ter vida útil maior e não só pagar mais barato, se for o caso. Essa sugestão sua hoje já existe, coisa de... Foi implantado em 2015, que a gente fala, aquelas bandeiras tarifárias amarela, verde e vermelha. Foi implantado agora, o ano passado, em 2018, 1º de janeiro de 2018, para quem gasta mais de 500 kWh, não importa se é indústria, se é comércio, o que é, a bandeira branca. Isso. Até em 2019 reduziu para 250, mas falando no aspecto do DAE, já se enquadrava nesse aspecto desde 2018. Se ele aplicasse essa metodologia, ele teria 13% a menos, 13% a menos, pagaria menos de água naquelas unidades que aderissem a essa bandeira. Não é o DAE todo aderir, mas aquelas unidades específicas aderirem. Cada poço é uma unidade de produção. E falando em DAE, não é só aspecto de utilização de energia dessa forma só. Existem formas de contrato. Não vou só... Na época de 2003... quando existia a gestão energética municipal, no período Nilson Costa, no DAE nós sugerimos que contratasse um engenheiro que havia saído da CPFL, depois, ele, pelo que eu sei hoje, ele está na ANEEL até, é uma pessoa que está na ANEEL, e essa pessoa fez essa gestão, nós reduzimos na época 20% do consumo de energia. Está registrado tudo isso aí. Tem um conceito que eu quero repetir aqui, que eu achei bastante interessante, para as pessoas entenderem um básico de uma informação. A lâmpada incandescente, ela produz mais calor e menos luz. A da LED produz muito mais luz e pouco calor. Exatamente.
A lâmpada incandescente, ela produz, da hora que chega a energia elétrica, os elétrons chegam nela, ela produz 90% de calor, arredondando dados, de calor, e 10% de luz só. A LED é o contrário. A LED, quando chega a energia nela, ela produz 90% de luz e 10% de calor. Se você chega numa lâmpada LED, é lógico que depende de fabricante, é diferente o calor. Sim. Ele tem um calor, mas é bem menor. Numa lâmpada incandescente você não consegue colocar a mão. Mesmo numa lâmpada fluorescente, você não consegue colocar a mão. Numa lâmpada incandescente de LED, você consegue colocar a mão. Mesmo que existe um aquecimento, mas é um aquecimento bem pequeno. Aí existe um detalhe também. A lâmpada LED, a lâmpada incandescente durava 1000 horas. A lâmpada fluorescente dura, e mesmo as lâmpadas que tem nas ruas de Bauru, de vapor de mercúrio, vapor de sódio, dura 7, 8 mil horas. A LED, segundo os fabricantes, fornecedores, é para durar de 50 a 80 mil horas. É muito. Então, além de você ter uma qualidade de um produto melhor, você vai ter um investimento maior, claro. Vai ter uma qualidade de produto melhor, vai ter consumo menor, uma melhor qualidade de vida do que está em torno, e lâmpada é um agente de segurança. Você tendo uma iluminação melhor, no caso de ruas, você vai estar com uma segurança maior. Nós temos estudos a respeito disso, que mostram onde você ilumina melhor, você tem maior segurança. Então, todos esses aspectos unidos, não dá para a gente entender que existe município que ainda está utilizando lâmpada, colocando lâmpada a vapor de sódio. Aí tem um dado que eu tenho que fazer aqui, citação do ponto de vista crítico. Nós estamos falando aqui em julho de 2019, só para fazer a gestão de demarcação do tempo, e o município está abrindo contratação de serviço com lâmpada de mercúrio, ou vapor de sódio ainda. Mercúrio nem é, mas vapor de sódio. Isso, do ponto de vista que nós estamos falando aqui, é um absurdo. Município de Bauru, você está falando, né? Sim. Acontece o seguinte, não existe no município de Bauru uma gestão energética municipal, uma área de estudo. Essa atividade está atrelada à Secretaria de Obras, que são pessoas competentes, tanto no aspecto de que fazem atividades deles, como em outras atividades que eles têm feito, mas com relação à parte elétrica, eles são preparados para dar manutenção. São preparados para simplesmente manter aquilo que existe. Não fazer nova prospecção, fazer novos estudos. Então, isso é um ponto que qualquer município que não tenha gestão energética municipal, ele vai estar perdendo dinheiro. Ele não vai estar, como eu falei, não vai estar administrando esses 300 pontos que existem na cidade, ele não vai estar verificando a iluminação. A gente fala muito que está se passando a iluminação, que está em processo judicial do município com relação à iluminação pública, de passar para o município a iluminação. O município já faz iluminação pública, e onde ele faz, vê a qualidade do que ele faz. Por exemplo, Nações Unidas, a Nuno de Assis, percorra lá e vê quantas lâmpadas. Aquele do município nunca foi. Nunca foi. As concessionárias de energia elétrica nunca fazem lâmpadas ornamentais. Sim. Esses postes, então, das Nações Unidas, da Nunos e de outros pontos. Vamos discutir o sistema, que eu vou convidar de novo para assistir o nosso Espaço Aberto, que a gente gravou específico aqui para a Rádio e TV Câmara, tem na página do YouTube. Mas para falar de um conceito aqui. Fotovoltaica, para a grande maioria da população, ainda significa um sistema muito Sim. caro, dado o volume de consumo das pessoas comuns, a maior parte dos brasileiros, no dia a dia. Ok. Para quem consome, quanto vale a pena? Você sugere, como especialista, olha, o fotovoltaica é bom para...
Eu acho que quem gasta por volta de R$ 300 por mês de energia, já compensaria. Talvez ele com uns 14, 15 mil reais de aplicação. Hoje existe financiamento, eu não estou a par desses financiamentos que existem. Existem empresas especializadas em baú que posso dar, mas quem gasta mais de 300 kWh já compensa. Quem consome menos, porque sempre, mesmo essa pessoa que consome 300 kW, esse valor eu estou estimando, né? Ele pode ser maior, pode ser menor, tem várias empresas que trabalham no ramo, com diversos materiais também que são utilizados. Ok. Né? Essa análise é uma análise assim, superficial. Ok. Referencial. Referencial. Então, eu acho que quem tem 300 kWh de consumo, procure as empresas. Tem várias empresas na cidade que estão estabelecidas, né? ou nasceram aqui, ou se estabeleceram aqui, e podem fazer uma cotação, né, para poder analisar. E o aspecto importante, com relação à energia fotovoltaica, quem vai construir uma casa tem que procurar de uma maneira que vá pensar que no futuro pode colocar fotovoltaica, então, e essas placas são voltadas para o sol, para o norte, né? Então, com uma bússola, o projetista, ele vai te dar orientar e ver a posição. Que às vezes, porque na minha casa, eu que tenho vivência na história, na hora de eu colocar fotovoltaica na minha casa, questão de 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu tive que mexer no meu telhado, parte do meu telhado, porque ele não estava adequado. Ok. Eu não tinha, era uma casa... A posição das placas é fundamental. Exatamente. Eu não tinha construído aquele imóvel, né? Nessa casa, na minha casa. Mas você tem que se atentar para isso, pensando no futuro já, que um dia aquela casa pode ter geração fotovoltaica. Deixa eu desmistificar uma outra questão aqui. A questão do boiler de energia para utilizar no chuveiro com água no dia a dia. Eu já ouvi, peço para você comentar no dia a dia, do leigo, fala, olha, você tem uma associação de consumo de energia assim, ligado a esse sistema. Não é verdade que a placa ligada ao boiler para chuveiro não consome nada. Tem sentido ou é bobagem o que eu ouvi? Não, em termos de energia, o que ele consome é aquele quando necessita, por exemplo, num período de inverno, que tem pouco sol, tal, e que a pessoa não tem aquecimento necessário, ele precisa utilizar um dispositivo para aquecer a água e que é elétrico. É elétrico também, dentro do boiler. Dentro do boiler. Mas quando não está, quando não está utilizando esse dispositivo, você não está. O sistema de boiler, você fala. Boiler. Já na piscina, isso daí no chuveiro, você não gasta nada. Mas deixa eu só continuar no boiler ainda, uma dúvida. Mas então isso significa a ponto de que no inverno, se você tomar banho com o boiler para aquecimento com as placas, não é uma boa ou não ligar o chuveiro ou ainda continua sendo uma boa? Nessa hora é interessante que você ligue o chuveiro. Chuveiro normal, no inverno? Chuveiro normal. Tá, e não usa o sistema de boiler? Eu sempre fiz isso, porque realmente o sistema de boiler ele vai, por exemplo, às vezes aquecer 300, 400 mil litros de água e a pessoa vai utilizar no chuveiro quanto? Então, 30, o sistema de 40. Boiler na orientação aqui para as placas solares, usar fora do inverno, ou não nos períodos frios? Não nos períodos frios. Usar o chuveiro normal no período de inverno, porque aí você está fazendo a energia só do aparelho ali, e não do boiler em si. Do aparelho todo. Entendi, bom. Entendi. Já o raciocínio para a piscina é diferente, não dá para aquecer no inverno, né? Manter a água já não quentinha. Dá para você manter no inverno. E mesmo no verão, quando você vai circular a água, o motor é elétrico. O motor é elétrico. Perfeito. Lógico, é um gasto ínfimo em relação à qualidade de vida que produz, etc. Tal. Mas tem um pouquinho de energia lá. Mas aquele motorzinho, ele tem um pouquinho de consumo de energia. Então, só reforçando, essas placas para gerar energia, para aquecimento de água
ou placas, ou às vezes utiliza-se muito mangueira, né? Aquelas mangueiras vai e volta, né, para formar uma placa. É um tipo de placa. A placa para geração fotovoltaica é um outro tipo de placa. Okay. Ela gera energia, né, para que a pessoa produza e forneça para a concessionária, e a concessionária fornece para ela e tem uma economia. Uma economia. Deduzindo aí da... É um encontro de contas. Uma pergunta inusitada. Se você não fosse mexer com energia elétrica e pudesse hoje rever essa trajetória toda, você faria o que a esta altura? Se você pudesse escolher lá atrás. Puxa vida, eu me identifiquei tanto trabalhando nesse setor, porque você vê não só tempo de CPFL, quando você levava energia para alguma propriedade, que é algum bairro. Hoje a legislação mudou. Sim. Hoje a concessionária é obrigado a colocar energia na sua residência, não é obrigado a colocar lâmpada na rua. Isso foi a partir de 2002, com o princípio da universalização de energia. Ok. 2001 foi implantado, E então o município é obrigado a levar água. Mas eu tive a oportunidade de ver várias cidades, vários bairros de cidade sem energia. Mesmo recentemente, agora, nesse período que eu trabalhei na prefeitura, que eu estou aposentado, setor elétrico, fui trabalhar na administração municipal, né, a convite insistente até do prefeito Nilson Costa. Nós levamos, na época, 108 residências que estavam sem energia no bairro Manchester. Sim. A gente fez matéria lá na telecâmara do Manchester no escuro. Exato. Na época. Que aquilo lá foi uma luta grande para a gente fazer, porque não existia esse princípio da emergência. Então a concessionária não era obrigada a fazer. E nessa situação, quando eu trabalhei no setor, eu vivi vários Manchester na minha vida, vamos dizer assim, né? A área rural também, nós tivemos um período de eletrificação rural que foi bastante gratificante, né? E que a gente pôde levar a energia elétrica para o campo. Braz Meleiro, muito obrigado por fazer esses recortes todos conosco aqui. Hoje a gente explorou em dose dupla, fazendo utilidade pública lá para a rádio e TV no Espaço Aberto e aqui conversando um pouco sobre governança municipal e energia na gestão pública municipal. Para quem não sabe, nas redes sociais o Braz tem uma questão típica de comunicação, ele coloca sempre uma luzinha, então luz para você, aproveitando isso. Agradeço, Nelson. Você também, tudo que publica com todas as matérias, todos os slides, todas as mensagens iluminadas, né? E eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você. Muito obrigado. No Câmara Livre a gente troca experiências sobre recortes de vida toda semana. Até o próximo. Luz para você também que está em casa.